A sirene estridente da ambulância que passou ao lado do ônibus me trouxe de volta à realidade. Eram umas 19h50 e eu estava atravessando a ponte Rio-Niterói, voltando do trabalho. No vácuo deixado pela ambulância, seguiam algumas motos costurando outros veículos enquanto buzinavam insistentemente. O congestionamento, já caótico, ficou ainda pior. Hoje vai demorar, pensei, como se fosse alguma novidade. Como se não fosse sempre assim. Mesmo saindo do trabalho cada vez mais tarde, na tentativa vil de evitar tanto trânsito, a sensação é de que não há mais horário de rush e que fatalmente perderei 1h40 ou mais até chegar em casa. Eu trabalho na área administrativa de uma das maiores empresas de óleo e gás no mundo, que adotou um modelo híbrido de trabalho no retorno pós-pandemia de Covid há cerca de 4 anos, para aqueles que estão lotados nos seus escritórios em várias cidades do país. Ou seja, toda semana eu trabalho 2 dias no escritório da empresa, na região central do Rio, e os outros 3 dias eu trabalho no escritório de casa. Como eu, outros milhares de empregados cumprem essa rotina, mas cada um com suas próprias características. Entre o cansaço do dia que havia começado antes das 6 da manhã, a preocupação com a lista de compras do supermercado, a roupa no varal, o boleto da escola do meu filho, o medo de ter o celular e o notebook que carrego na mochila roubados e o relatório para ser entregue na segunda-feira, comecei a lembrar de outros colegas, de outras histórias, de outras rotinas, de quem trabalha no mesmo regime que eu, como a da colega que mora em Nilópolis e pega 3 conduções para chegar no trabalho. Ela cuida da mãe, já idosa, né, e que demonstra os primeiros sinais de demência. O da colega que mora em outro estado no sul do país e toda semana vem para o Rio para cumprir a sua jornada de trabalho presencial. Ela é mãe solo de 2 filhos pequenos, que ficam com os avós para que ela possa vir e passar o crachá na catraca, ainda que seu trabalho seja administrativo, que utilize recursos tecnológicos de conectividade e trabalhe totalmente online. Somos a tal geração sanduíche, que cuida tanto dos filhos quanto dos pais, mas que não é cuidada por ninguém. É a geração dos sobrecarregados, dos ansiosos, dos deprimidos, dos exaustos. E nem sou eu que estou falando. O Ministério da Previdência Social divulgou que em 2024 foram registrados no país mais de 400 mil casos de afastamento do trabalho por problemas relacionados à saúde mental, principalmente ansiedade, depressão e estresse. Isso é quase o dobro dos registros de 2022. O problema é tão sério que a OMS, em conjunto com a OIT, elaborou um documento intitulado Diretrizes sobre Saúde Mental no Trabalho, por entendê-lo como determinante da saúde mental, tanto como fator de proteção quanto de risco social. O documento descreve uma série de riscos psicossociais relacionados ao trabalho, desde a carga, o ritmo, até as relações interpessoais e as condições ambientais, e recomenda uma tomada de ação por parte dos empregadores e dos governos para que promovam condições de trabalho seguras, solidárias e decentes para todos. É fato que as relações com o trabalho mudaram, sobretudo quando analisamos recortes geracionais. E a chamada Gen Z é a que mais vem questionando e não se submetendo aos modelos tradicionais que glamorizam as jornadas inacabáveis de trabalho, as demandas urgentes da madrugada e dos fins de semana, os burnouts, os remédios tarja preta, as noites mal dormidas, a ambição e o canibalismo corporativo que levaram as gerações anteriores a almejarem poder e status, independente do que isso lhes custaria. Para a geração Z, renunciar à sua saúde mental e emocional é um preço alto demais a se pagar por uma posição de chefia. Não porque eles sejam irresponsáveis ou desinteressados, mas simplesmente porque não enxergam em seus líderes exemplos admiráveis ou a serem seguidos. Para essa geração, equilíbrio e bem-estar são mais importantes do que entregar todas as suas horas do dia ao empregador ou ocupar um cargo com nome bonito que vai custar a sua saúde e roubar a convivência com seus afetos e amores. No artigo Abraham Wallace, Gen Z traz um novo modelo de trabalho, Maíra Blas escreve que a geração Z está, talvez sem querer, nos mostrando que o modelo de liderança e trabalho que conhecemos precisa de uma transformação urgente, com mais espaço para descansar e menos para se sacrificar.
A vida não é só trabalhar, diria Pepe Mujica, que está longe de ser da Gen Z, mas que acumulou sabedoria de toda uma vida pública dedicada a combater as desigualdades do seu povo. E ele questiona: em que você gasta o tempo da sua vida? No geral, as empresas parecem não estar dispostas a promover uma transformação real e estrutural em suas formas de organizar o trabalho para que seus trabalhadores possam dispor desse tempo. E permanecem escolhendo os caminhos que são mais fáceis, mais baratos, superficiais e paliativos, oferecendo soluções de prateleira a seus empregados e se autopromovendo por isso. Individualizam o cuidado com a saúde e oferecem a seus trabalhadores assistência social, médica e psicológica, lindos momentos de mindfulness online e palestras sobre a importância da qualidade do sono e da atividade física para o alívio do estresse. Ou seja, ainda que necessárias, essas são soluções imediatas que visam apenas amenizar sintomas, conter danos, mas que não atingem diretamente as causas do adoecimento dos trabalhadores. Contudo, algumas empresas e governos de diferentes lugares do mundo já perceberam a importância da remodelagem, da organização do trabalho, com um olhar para o futuro, em que a saúde e o bem-estar das pessoas passam necessariamente por uma maior disponibilidade do seu próprio tempo, seja para o lazer, para a família, para algum hobby ou para qualquer outra coisa que não seja o trabalho remunerado. Jornadas reduzidas, diárias ou semanais, horários flexíveis, trabalho híbrido ou totalmente remoto são algumas das apostas que visam alterar a dinâmica coletiva e têm se demonstrado uma eficiente estratégia de sustentabilidade dos negócios, também de retenção de talentos e aumento de produtividade. São escolhas de vanguarda para quem quer se adaptar às novas configurações sociais de um mundo multipolar e devem ser prioritárias para quem objetiva ser protagonista dessas grandes transformações. É o caso da Petrobras, que se comprometeu no último planejamento estratégico a liderar a transição energética justa, o que será extraordinário se alcançado e a colocará no topo do mundo em tempos de emergências climáticas, colapsos sociais e escassez de recursos. O pioneirismo da Petrobras é sua marca registrada, tendo como seu maior expoente a descoberta das reservas de óleo e gás em águas ultraprofundas, no chamado pré-sal brasileiro. Não somente a descoberta, mas o domínio absoluto da tecnologia de exploração e produção desses hidrocarbonetos, em padrões de excelência na segurança das operações e também ambientais. Entretanto, para ser líder da transição energética justa, a Petrobras precisa reconhecer que quem produz a sua riqueza e garante seus excelentes resultados financeiros e de produção são os seus empregados e prestadores de serviços, não aqueles que ocupam provisoriamente as cadeiras do alto escalão. Esses, em muitos momentos, tentam até destruir a empresa de dentro para fora, por estarem ali para cumprir uma agenda de poder específica, a depender daqueles a quem servem. Eu falo do seu corpo operacional, técnico e científico. Falo dos milhares de trabalhadores e trabalhadoras que, ao longo das décadas, mantiveram-se na linha de frente de ataques diversos e permaneceram íntegros aos seus valores. Eu falo de mim e de todos os colegas que agora estão tendo suas vidas profundamente impactadas pela decisão unilateral do retorno gradativo e compulsório ao trabalho presencial nos escritórios da companhia. Ao negar-se a negociar com os sindicatos que representam a categoria petroleira a consolidação do regime híbrido de trabalho no acordo coletivo, a empresa ignora as necessidades e os anseios de seus trabalhadores. Nessa arrogância do seu silêncio, ela nos manda uma mensagem clara: a de que não se importa com aqueles que geram a sua riqueza e que o cuidado com as pessoas não passa de uma bela peça de comunicação institucional e nada mais. Aqueles que detêm o poder de decisão no alto de seus pedestais apropriam-se de algo que não lhes pertence, de uma energia não renovável, tal qual o petróleo, mas que, diferentemente dele, não há transição energética que o substitua. Nosso tempo. Todo o tempo fora do trabalho, até então sob domínio exclusivo de seus verdadeiros donos, nós, lhe será entregue na forma de intermináveis deslocamentos, apenas para que ele satisfaça as suas próprias necessidades egóicas de controle e submissão.
as suas carências, a sua vaidade. Obrigarem que todos os empregados administrativos estejam presentes fisicamente nos escritórios, sob o julgo dos seus olhos. Ao escolherem a intransigência da decisão, desrespeitam seu próprio corpo técnico, considerando-os indignos e não confiáveis. Colocam em dúvida sua competência e seu comprometimento com o trabalho, mesmo que todos os resultados apurados indiquem exatamente o oposto, com aumento de produtividade e melhoria significativa na qualidade das entregas. A Petrobras deve compreender que, para ser líder na transição energética justa, a justiça precisa começar dentro da própria empresa. A incoerência entre o discurso e a prática é o que destrói reputações, e qualquer esforço de manutenção da imagem de uma empresa ética, íntegra, inclusiva, moderna, cairá por terra, assim que se perceba que aquilo que se comunica é o oposto do que se pratica, e a sua potencial liderança não terá legitimidade nem sustentabilidade. Por falar em liderança, a empresa diz estar monitorando a tendência de mercado e dos modelos de trabalho, como base para a decisão de ampliar o trabalho presencial nesse momento. Mais uma vez, a prática se mostra absolutamente desalinhada com os objetivos e pretensões da companhia, uma vez que quem se propõe a ser líder de mercado na transição energética não pode se limitar a monitorar tendências. Líderes não são aqueles que seguem tendências, são aqueles que as criam. Justamente por estarem no topo, os líderes são seguidos pelos demais. E para estar conectada com o futuro, a Petrobras precisará sim tomar decisões disruptivas e adaptar-se a novos tempos, de valorização efetiva de seus empregados por meio de ações concretas de flexibilização das jornadas e posicionar-se de maneira coerente a seus próprios valores. A luta dos empregados pela manutenção do teletrabalho no modelo híbrido é legítima e os coloca na posição de resistência pelo seu direito ao tempo fora do trabalho. Tempo que não pode ser comprado, nem reposto, nem renovado, nem compensado. Não há banco de horas da vida. Não há como comprar de volta o tempo que se perdeu no trânsito, o tempo que não foi usado com seus pais, com nossos filhos, com nossos amigos, com nossos amores, por mais dinheiro que se tenha. Não se pode multiplicar o tempo que não foi usado para o descanso, para o lazer, para os estudos, para as leituras, para os esportes, com os cuidados com a saúde, com as boas conversas, as gargalhadas ou com a simples contemplação de um momento de silêncio. Estou chegando no ponto de ônibus onde eu vou descer. A essa altura da escrita desse manifesto, eu lembro da minha mãe. Ela faleceu ano passado, após alguns poucos dias de internação. Ela morava em outro estado e foi graças ao teletrabalho que eu pude acompanhá-la na UTI, que eu pude ouvir dela um último "eu te amo", antes que ela entrasse em coma e não voltasse mais. Por pouco eu não teria conseguido me despedir dela. Deu tempo, pelo menos. É isso que me conforta do vazio que ela deixou. A vida não é só trabalhar, repetiria Pepe Mujica, nem só pagar boletos, nem só sobreviver. Alguns amigos diriam que nosso movimento pelo teletrabalho é consciência de classe. Eu vou mais além. Eu acredito que é consciência de vida, de que a vida é um milagre diário, que nossa saúde precisa de tempo para ser cuidada, que nosso tempo é um recurso finito, escasso e não renovável, e que estamos dispostos a lutar por ele juntos, como sempre fizemos, por nós, por aqueles que amamos, por aqueles de quem cuidamos, para que ao final de tudo possamos dizer, sem arrependimentos: deu tempo.